Tribunal do Júri do Rio de Janeiro condenou os ex-policiais militares Rony Lessa e Elcio de Queiroz pela prática do crime de homicídio contra a ex-vereadora lá do Rio de Janeiro, Marielle Franco, seu motorista Anderson Gomes e a assessora de Marielle, Fernanda Chaves. O julgamento aconteceu nessa semana e, ao final do processo, os indivíduos que são acusados de terem executado, ou seja, participado diretamente daquele crime, receberam apenas de mais de 50 anos. Né? Um deles recebeu 79 anos e o outro 59, salvo engano. Pesquisei bastante na internet para ver se a gente conseguia encontrar a decisão, porque nesses casos em que uma pena fica uma pena alta, se comparada a outros casos que a gente vê por aí, é importante ver qual foi o critério ali utilizado pelo magistrado para a dosimetria. O júri condenou os indivíduos e aí é o juiz, no caso o magistrado, é que vai fazer essa dosimetria da pena para chegar aos valores. Eu me referi a uma pena alta, meus caros, mas é claro que se trata da vida de uma pessoa, não haveria pena suficiente, né? Eu me refiro a uma pena alta quando a gente compara com outros casos de homicídio que a gente vê por aí vez ou outra. Mas é claro que a pena nunca vai ser suficiente para punir o indivíduo que praticou um crime de homicídio, né? E no caso desse aí que foram 2 crimes de homicídio consumados e um homicídio tentado. A notícia que eu trago para você, quero compartilhar com você, está aqui no Consultor Jurídico, que é um site muito bom, tá? Eu sugiro você que de repente tem interesse em se aperfeiçoar nas notícias jurídicas, né? Sempre uma conotação um pouco mais fiel à realidade, sem viés político, sem coisa de mirabolante, enfim, é assim, uma coisa bastante realista aqui no site do Consultor Jurídico. Aí você tem a notícia, pesquisei, não achei a sentença, mas eu vou trazer, quero ler com você aqui o pedaço, olha. Os assassinos confessos da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, e do motorista Anderson Gomes, esses foram homicídios consumados. Os ex-policiais militares Rony Lessa e Elcio de Queiroz foram condenados nesta quinta-feira, foi dia 31 de outubro, pelo 4º Tribunal do Júri do Rio. Lessa foi condenado a 78 anos, 9 meses e 30 dias de prisão. Elcio de Queiroz a 59 anos, 8 meses e 10 dias. O júri entendeu que eles são culpados de 3 crimes. O duplo homicídio triplamente qualificado, no caso contra Marielle e contra o Anderson, a tentativa de homicídio contra a Fernanda Chaves e outros crimes, a receptação. Os mandantes do crime foram o processo em que ventila a hipótese de terem ordenado, encomendado o crime, vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal em razão de um dos indivíduos ter for por prerrogativa. Inclusive, eu quero trazer aqui um vídeo sobre isso, gravar sobre isso também. Mas o que eu queria trazer para você aqui é que apesar dessa pena de 79 anos, né, olha aqui, ó, 78 anos, né, Rony Lessa, 78 anos, e o Queiroz, a 59 anos, apesar dessa pena, nós temos que observar o que dispõe lá no artigo 75 do Código Penal. Então, aqui no Brasil é o seguinte, o cara pode tomar uma pena de 100, 200, 300 anos, que existe um tempo de cumprimento de pena privativa de liberdade. Esse cara não vai ficar preso mais do que aquilo que a legislação estabelece. Então, às vezes a gente vê uma pessoa, o cara tomou uma condenação 300 anos, vários crimes, vários homicídios, roubo, assalto a banco e tal. Só que é o seguinte, o Código Penal estabelece que é 40 anos, né? Então ninguém fica preso cumprindo uma pena privativa de liberdade por mais de 40 anos. Então o cara sai com pena ainda, mas ele vai sair, porque o Código estipula que o cara não pode ficar preso além daquele período que é estipulado no próprio Código Penal. Isso está em consonância com o que dispõe a Constituição Federal. A Constituição Federal traz dispositivos que falam a respeito da impossibilidade de penas de caráter perpétuo. Quero trazer para você, por exemplo, a gente começa aqui pelo texto constitucional. Você abre lá o artigo 5º da Constituição Federal e aí você vem. A lei regulará a individualização da pena e adota as seguintes penas. Aí tem a privação de liberdade. É essa aqui que eles foram condenados. Então, os caras que mataram a Marielle Franco foram condenados pelo júri a uma pena de privação da liberdade. Só que a Constituição diz o seguinte, lá no inciso XLV 2 pauzinho, que é XLV 47, né? 47. Diz no inciso 47 o seguinte, não haverá penas, a linha B aqui, de caráter perpétuo. Então, a Constituição proíbe penas de caráter perpétuo. Por que que o Código Penal vem lá no artigo 75, eu abro para você aqui, por que o Código Penal vem no artigo 75 e fala assim, olha, não pode passar a pena privativa de liberdade de 40 anos. Por quê? Porque isso ensejaria uma pena de caráter perpétuo. Pensa, a pessoa não passa de 150 anos, né? A maioria não passa de 100, mas vamos colocar 150 anos. A gente não conhece ninguém
hoje, nos tempos que nós vivemos, que passou de 150 anos. Então, uma pessoa tomasse uma pena de 160 anos, já seria considerado um caráter perpétuo, porque essa pessoa vai morrer na prisão, né? Ela não vai ficar presa para cumprir toda essa pena, e isso teria uma conotação, um pouco de viés de perpetuidade. O que diz o artigo 75 do Código Penal? Aqui eu estou no artigo 75 do Código Penal. Quero mostrar para você dar a sua lida aí, ó. O tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 40 anos. O tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 40 anos. Quando a gente for condenado a penas privativas de liberdade, cuja soma seja superior a 40 anos, devem ser elas unificadas para atender ao limite máximo desse artigo. E aí, parágrafo 2º, sobrevindo a condenação por fato posterior ao início do cumprimento da pena, face a nova unificação, desprezando-se para esse fim o período de pena já cumprido. Aqui é o seguinte, tem algumas situações. O cara estava cumprindo uma pena, então ele estava protegido. Imagina que esse Rony e o Elcio Queiroz estavam cumprindo uma pena. Sobrevindo uma nova condenação, é como se reiniciasse o período, entendeu? Então se somaria todo aquele período para que o indivíduo cumprisse 40 anos, né, ficasse preso com a liberdade restringida por 40 anos a partir da última condenação. Então, apesar de o indivíduo ter recebido essa pena de 78 anos de prisão pelo crime de homicídio, ele não vai ficar esse tempo todo. Talvez ele morra antes, mas se chegar ao passo de em 40 anos ele ainda estiver vivo, daqui a 40 anos ele ainda estiver vivo, cumprindo pena, bom, ele vai ter que ser colocado em liberdade. Isso foi o que aconteceu com aquele Pedrinho Matador, inclusive. Não sei se você se lembra, o Pedrinho Matador, diversos homicídios e uma pena muito alta mesmo. Agora, ele cumpriu, a verdade, ele tinha cumprido uma época, no tempo dele ainda era 30 anos de privação de liberdade, o máximo. Ele tinha cumprido um tempo bom, né? Um tempo bom, assim, eu não quero diminuir o bem jurídico que foi ofendido quando o cara cometeu o crime, não, meus caras. Estou falando assim, um tempo bom se comparado à realidade nacional. Então o cara o Pedrinho Matador tinha ficado um tempo preso, só que extrapolou prazo, né? Então, uma vez que extrapolou prazo, o cara teve que ser colocado em liberdade, mesmo ele tendo um saldo de pena privativa de liberdade ainda para cumprir. Então, essa coisa de pena muito grande no Brasil acaba não tendo muita aplicabilidade, porque existe a limitação da pena de caráter perpétuo. Então, não pode ter pena de caráter perpétuo. E uma pena, eu acredito que hoje, se fosse assim, 80 anos de prisão, em face do tempo que uma pessoa vive, então o cara, para tomar 80 anos de prisão, ele tinha que ter mais de 18 anos quando ele praticou o crime. Então ele toma a condenação com 18 anos. 80 anos de prisão, ele vai ficar até 98. No Brasil, dificilmente um cara vai viver no sistema penitenciário até os 98 anos, né? A gente sabe que as condições do sistema penitenciário são altamente salubres. Inclusive, foi reconhecido pelo próprio Supremo Tribunal Federal o estado inconstitucional de coisas em se tratando das unidades penitenciárias no Brasil, né? Mas tá aí, finalmente, né? Finalmente a justiça foi em parte feita, né? Porque isso é que é a justiça, a satisfação para a família, a gente sabe que nunca vai ser alcançada, mas de certa forma a justiça no Brasil, como ela é estabelecida com base na legislação, foi feita, e aí pelo menos uma parte daquelas pessoas envolvidas na morte da ex-vereadora acabaram sendo punidas e aí vão iniciar o cumprimento da sua pena, beleza? Queria saber a sua opinião, o que você pensa a respeito disso. Queria saber se você pensa que é razoável essa limitação das penas aí no Brasil. Você acha que deveria ter pena de prisão? Você acha que deveria ter pena de morte no Brasil? Qual que é a sua opinião sobre as penas? Deixa aqui no campo dos comentários, se inscreva no canal, deixe o seu like e a gente se vê em outro vídeo aí. Valeu, forte abraço, tamo junto.